O Muro de Berlim foi construído em 1961, ao redor da cidade de Berlim Ocidental, a capital da Alemanha Ocidental. Essa construção tinha como proposta isolar essa cidade e fechar as suas fronteiras com a Alemanha Oriental. Foi um dos grandes símbolos que evidenciaram a polarização do mundo no período da Guerra Fria. Esse muro, que existiu entre 61 e 89, foi construído após a autorização de Walter Ulbricht e Nikita Khrushchev, líderes da Alemanha Oriental e da União Soviética, respectivamente. Ao longo da existência desse muro, 140 pessoas morreram tentando cruzá-lo. O Muro de Berlim foi derrubado com a crise que levou ao fim do bloco socialista no leste europeu. A construção do Muro de Berlim ocorreu dentro do processo de divisão que a Alemanha passou após a Segunda Guerra Mundial. Na época da Guerra Fria, existiam duas Alemanhas no mundo, cada qual alinhada com uma ideologia diferente. A República Federal da Alemanha, RFA, também conhecida como Alemanha Ocidental, era capitalista e alinhada aos Estados Unidos. Já a República Democrática Alemã, RDA, por sua vez, era conhecida como a Alemanha Oriental e era socialista, portanto, aliado da União Soviética. As capitais dessas duas nações eram Berlim Ocidental e Berlim Oriental, respectivamente. A divisão da Alemanha, além de ser uma grande marca da Guerra Fria, foi resultado da derrota alemã na Segunda Guerra Mundial. Depois da Batalha de Berlim, todo o território alemão foi ocupado pelas forças aliadas e dividido em 4 zonas: francesa, britânica, norte-americana e soviética. Essa divisão em 4 zonas reproduziu-se no território alemão como um todo e mais especificamente na capital alemã, Berlim. À medida que a polarização do mundo foi sendo definida no final da década de 40, as zonas ocupadas foram transformadas em nações distintas pela RFA e a RDA, para atender aos interesses de americanos e soviéticos. A divisão da Alemanha foi o exemplo máximo da polarização na Guerra Fria, mas não foi exclusivamente da Alemanha. Como consequência das negociações entre aliados, países que se opuseram à Alemanha, Japão e Itália na Segunda Guerra Mundial, a Coreia e o Vietnã também foram divididos em 2 nações distintas, cada qual aliado ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. De maneira bem direta, o Muro de Berlim foi construído com o propósito de impedir que a população da Alemanha Oriental continuasse fugindo para Berlim Ocidental. A cidade de Berlim Ocidental recebia um grande fluxo de pessoas da Alemanha Oriental, porque era uma ilha capitalista, encravada dentro do território socialista. Por todos os lados, Berlim Ocidental era cercada por territórios da Alemanha Oriental. A fuga da população aconteceu durante toda a década de 50 e na década de 60 não demonstrava enfraquecer. O êxodo populacional refletia as diferenças nas condições de vida existente na Alemanha Ocidental e na Oriental. A Alemanha Ocidental, por meio do Plano Marshall, recebeu uma enorme quantia de dinheiro americano. Esse dinheiro era enviado com o propósito de promover a recuperação e o desenvolvimento econômico de determinados países para impedir o crescimento do socialismo nesses locais. Nesse contexto, a situação econômica da Alemanha Ocidental demonstrava ser claramente superior em comparação com a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental também possuía maior número de trabalhadores qualificados, bem como maior liberdade política e individual. A Alemanha Oriental, por sua vez, possuía uma política secreta, que coordenava um esquema de informantes espalhados em todo o país. A censura e a falta de liberdade foram uma marca indelével tanto da Alemanha Oriental quanto do Bloco Socialista. A falta de liberdade somada a uma economia hesitante resultou neste êxodo populacional. Os habitantes da Alemanha Oriental, em busca de reconstruir suas vidas, começam a procurar as melhores condições que a Alemanha Ocidental aparentava possuir. Assim, entre 1948 a 61, aproximadamente 3 milhões de pessoas abandonaram a Alemanha Oriental. No meio dessa quantidade enorme de pessoas estavam professores, engenheiros, médicos, isto é, mão de obra, qualidade de enorme importância.
Essa fuga da população e de mão de obra qualificada alarmou as autoridades da Alemanha Oriental. Então, ideias para acabar com esse êxodo começaram a ser debatidas, e a partir de 58, a Stasi foi mobilizada, mas os resultados não foram muito bons. A própria polícia secreta alemã sugeriu que o controle desse êxodo populacional só teria eficácia por meio de uma barreira física. Assim, em 1961, as autoridades da Alemanha Oriental pediram autorização para construir o muro. Em 1961, o governante da Alemanha Oriental era Walter Ulbricht. Nesse ano, ele solicitou autorização de Moscou, sede do governo soviético, para construir o muro como forma de encerrar a fuga da população. O pedido foi feito em maio e em junho a autorização soviética foi concedida, motivada por um discurso do presidente americano a respeito de Berlim. A queda do Muro de Berlim foi consequência da crise enfrentada pelo bloco socialista na década de 80, levando em consideração o contexto da Alemanha Oriental. A população do país estava insatisfeita, pois o país enfrentava uma grande crise econômica. A insatisfação era amplificada pela repreensão e censura do governo. Então, protestos espalharam-se pelo país, e quando a Hungria determinou a abertura de sua fronteira com o Ocidente, milhares de cidadãos da Alemanha Oriental procuraram fugir por essa abertura. Só em julho de 89, cerca de 25 mil pessoas haviam pedido autorização para passar férias na Hungria. Com as fronteiras húngaras abertas, as pessoas que fossem para lá poderiam ir para a Áustria facilmente. Em 9 de novembro de 89, em uma coletiva de imprensa, o porta-voz do governo da RDA anunciou equivocadamente que as fronteiras do país com o Ocidente estavam abertas. No mesmo dia, milhares de pessoas foram para os postos de fronteira exigindo o direito de atravessar para a Alemanha Ocidental. Para evitar então uma tragédia, o governo da RDA confirmou a abertura das fronteiras e na virada do dia 9 para o dia 10 de novembro, milhares de pessoas uniram-se para derrubar então o Muro de Berlim. No ano seguinte, a Alemanha reunificou-se. E esse foi mais um vídeo do canal Historiadores. Se gostou do conteúdo, deixa aquele like que ajuda muito na produção de mais vídeos.